Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de funções trigonométricas é o seguinte: calcule o valor de, no item A, cosseno de 1560 graus. Então vamos utilizar a circunferência trigonométrica, marcar alguns pontos na circunferência. Primeiro ponto, 0 graus, a seguir 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, que é uma circunferência completa. Observe que 1560 é maior que 360. Então vamos dividir 1560 por 360. Vamos ter no quociente 4. Então 4 vezes 360, 1440. Fazendo a subtração, temos como resto 120. Isso significa que teremos 4 voltas na circunferência, que é o valor do quociente, mais um pedaço de 120 graus. Então, 4 voltas na circunferência, acrescentamos mais 120 graus. 120 se localiza no segundo quadrante, entre 90 e 180 graus. Para determinar o valor de 120 graus, vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Fazendo por simetria ao eixo vertical, temos que 120 graus vai corresponder a 60 graus no primeiro quadrante, pois a diferença entre 120 e 90 é 30. Repetimos essa diferença de 30, subtraindo de 90. Então, 90 menos 30, 60 graus. Agora vamos fazer a projeção de 120 graus sobre o eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal. Então, fazendo a projeção, vamos observar que o valor de cosseno será negativo, portanto, o cosseno de 1560 será negativo. Verificamos agora no primeiro quadrante, cosseno de 60 graus, seu valor numérico, corresponde a meio. Portanto, cosseno de 1560 graus é menos meio. Estou respondendo menos meio, o item A. No item B, também temos um valor maior que 360 graus. Giramos em sentido anti-horário, então 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então, novamente, conforme já dito, 1035 graus é maior que 360. Então, vamos dividir 1035 por 360. Teremos no quociente 2. O resto será a diferença entre 1035 e 720, que é 315. Então, o resto 315. Isso significa que são 2 voltas completas na circunferência, mais o acréscimo de 315 graus. Então, vamos acrescentar mais 315 graus. 315 graus está entre 270 e 360, se localiza no quarto quadrante. Quarto quadrante, verificando o eixo dos cossenos e a redução ao primeiro quadrante. 315 vai equivaler a 45 graus no primeiro quadrante. O valor do cosseno será positivo e seu valor será igual a cosseno de 45 graus. Consultando uma tabela trigonométrica, verificamos que é raiz quadrada de 2 dividido por 2. Portanto, cosseno de 1035 graus, raiz quadrada de 2 dividido por 2. No item C, temos o valor em radiano, 19π dividido por 6. Então, vamos marcar na circunferência os valores em radiano. Então, começando com 0, depois π dividido por 2, π, 3π dividido por 2 e 2π. Para determinar a imagem de cosseno de 19π dividido por 6, vamos dividir 19 por 6, teremos no quociente 3 e o resto 1. Isso significa que 19π dividido por 6 é igual a 3π, que é o valor do quociente, mais o resto. O resto é 1, então será π dividido pelo divisor 6, π dividido por 6. Então teremos que andar 3π, já chegamos a 2π, mais um pouquinho 3π. E agora acrescentamos mais π dividido por 6, que será a divisão de π abaixo do eixo horizontal. Então vamos dividir π em 6 partes iguais, marcando em verde. Nos interessa apenas uma dessa parte, pois é π dividido por 6, uma parte. Então, marcando, está no terceiro quadrante, 19π dividido por 6. Fazemos a redução ao primeiro quadrante, vai equivaler a π dividido por 6 no primeiro quadrante. Cosseno de π dividido por 6 é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Portanto, agora fazendo a imagem, a projeção de cosseno no eixo dos cossenos, observe que o cosseno será negativo, então menos
raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, no item C, menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. No item D, temos cosseno de 22π dividido por 3. Então, vamos dividir 22 por 3. Quociente de 3, resto 1. Então, 22π dividido por 3 será igual a 7π mais π dividido por 3. Então, vamos verificar na circunferência trigonométrica, 2π. A seguir, temos π. Então, 2π mais π, 3π. Completando a circunferência, 4π. A seguir, mais π, 5π. Completando a circunferência, 6π. Chegamos a 7π. Temos que acrescentar π dividido por 3, então vamos dividir a parte de baixo da circunferência em 3 partes iguais. Fazendo a divisão, nos interessa apenas uma delas, marcamos no terceiro quadrante. Então, cosseno de 22π dividido por 3 será um valor negativo. Agora vamos fazer a redução ao primeiro quadrante para saber seu valor em módulo. Fazendo a redução ao primeiro quadrante, teremos que cosseno de π dividido por 3, que vai equivaler a meio. Então, a resposta do item D, menos meio. Cosseno de 22π dividido por 3 é igual a menos meio. No item E, observe que temos um valor negativo para cosseno, então vamos percorrer em sentido horário. 0 graus, menos 90, menos 180, menos 270. Fazendo a redução ao primeiro quadrante, menos 270 graus vai equivaler a cosseno de 90. Cosseno de 90 é igual a zero, portanto, cosseno de menos 270 graus é igual a zero. E por último, no item F, 43π dividido por 4. Então, dividimos 43 por 4, teremos 10 no quociente, resto 3. Então, 43π dividido por 4 será igual a 10π mais o resto, 3π, dividido pelo divisor, que é 4. 10π mais 3π dividido por 4. Então, vamos percorrer na circunferência trigonométrica, 0, π, 2π, temos que chegar a 10π. Observe que vai se repetir valores pares, então 10π vai corresponder a 2π. Vamos acrescentar 3π dividido por 4. Então, vamos dividir a circunferência trigonométrica em 4 partes iguais. A parte de cima, temos 4 partes iguais, nos interessa 3 dessas partes. Então, está no segundo quadrante. 43π dividido por 4 se localiza no segundo quadrante. Fazendo a redução ao primeiro quadrante, vai corresponder a cosseno de π dividido por 4, que é igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Fazendo a projeção agora sobre o eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal, observe que o valor será negativo, menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Portanto, a resposta do item F, menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.